Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise dessa newsletter aqui na minha tela, chamado Traffic is no longer reliable growth metric. Então, o que significa isso aqui? Significa que o tráfego orgânico, ele não é mais uma fonte tão confiável de crescimento por conta do crescimento dessa pesquisa, né, que as pessoas fazem, que as empresas fazem usando AI. Então eu quero fazer uma análise dessa newsletter e do case da newsletter, que é do Webflow, e como eles estão fazendo hoje para se adaptar às pesquisas de AI. Então esse vídeo, ele é um vídeo para você que tem um website, seja para um SaaS, um marketplace, um micro SaaS, tanto faz, mas para você que está construindo o seu produto, seu negócio online e pretende entrar nesse jogo, porque é importante você entender que a distribuição ela está mudando e para isso a gente também precisa aprender sobre como as empresas estão fazendo para nós termos benchmarks, para nós meros mortais que não temos dinheiro infinito, podemos fazer testes e descobrir o que faz sentido ou não a gente investir o nosso esforço e o nosso pouco dinheiro, tá? Então eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, o vídeo está bem legal, é uma análise bem prática e direta. E, de novo, no final, vocês vão tirar um baita insight sobre se faz sentido ou não vocês investirem em conteúdo para IA. Beleza? Então, parte o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e aqui eu falo muito sobre SaaS, micro SaaS, sobre startups, sobre economia de tecnologia no geral. Eu sou fascinado, né? Eu vim de um background de startup, eu passei nos últimos 12 anos construindo uma startup e agora eu estou na minha missão de construir um portfólio de micro SaaS e atualmente eu tenho 3 micro SaaS. Para mim é muito divertido ficar construindo os micro SaaS e eu também cuido de uma comunidade que a gente chama de comunidade micro SaaS, que nós somos em milhares de membros construindo e lançando projetos. Então eu vou deixar o link na descrição se você quiser conhecer a nossa comunidade e participar se você também estiver nesse momento de querer validar uma ideia, construir seu micro SaaS também, beleza? Então vamos começar a nossa análise aqui. Primeiro deixa eu dar um contexto para vocês quem é o Kyle Poyer, né? Eu já fiz alguns conteúdos do Kyle antes, então o Kyle ele é focado em revenue, em growth, em métricas, em go-to-market. Então o foco dele é muito escrever análises, fazer análises. Ele é uma pessoa muito analítica, ele veio de fundos de investimento, né? Então você pode seguir o conteúdo dele aqui nesse Growth Unhinged, né, que ele chama, e seguir o cara. Eu recomendo demais, adoro essa newsletter, eu sigo ele já faz um tempo. Então, entrando aqui dentro, né, dessa news dele, ele fala sobre a questão de como as empresas de AI, no caso dessa análise do Webflow, estão fazendo, né? Então, primeiro ele fala algumas coisas que ele aprendeu sobre o case do Webflow. Então, eu vou passar rapidamente aqui sobre alguns aprendizados, não vou aprofundar muito aqui para a gente ir para o que importa realmente ter as respostas para as dúvidas que a gente tem sobre crescimento orgânico na internet. Então, no primeiro aprendizado, ele diz assim, ó, Traffic is no longer reliable growth metric, né? Então, o que ele diz aqui, basicamente, é que tá mudando a forma e a fonte do tráfego. Então que o tráfego que é gerado para o Webflow do ChatGPT converte 6 vezes mais do que o tráfego orgânico do Google. Outro ponto é que ele diz que o tráfego está caindo, a quantidade de pessoas que acessam organicamente, mas está vindo um tráfego com muito mais qualidade, né, dessas pesquisas de AI. Segundo ponto é que assim, ele diz que você deve passar 10, né, mais tempo, ou seja, 10 vezes mais tempo com o ChatGPT do que com outras LLMs, né? O que ele diz é que 91% do tráfego de todas as LLMs, o ChatGPT é o carro-chefe, é o que representa 91%, né? Então, isso aqui é do Direct Referral, né? Então, que é essa referência direta que eles conseguem medir. Então, o resto vem da Perplexity, Copilot, Gemini, Claude, etc, né? Então isso é bem bacana. It's not SEO or Answer Engine Optimization. Então ele diz assim, que não é só SEO ou AEO, né? Ele diz que as pessoas não devem parar de fazer SEO. Ele diz que, na verdade, é uma junção e porque AEO é a próxima evolução e é uma extensão de um bom SEO. Então se você não sabe o que é AEO, né? É isso aqui, significa Answer Engine Optimization, né? Então, basicamente, é como as IAs estão fazendo a pesquisa delas por trás para gerar as respostas, né? Então, hoje, por exemplo, elas usam conteúdos na internet, de fóruns, de pesquisas. Então, muito uso o Reddit, né? Eu vou passar por aqui também sobre isso, tá? Mas só para te dar um contexto. Então, ele diz que o Webflow, ele mede a saúde dele em non-brand organic sign-ups. Então, o que ele diz que a saúde, né, do crescimento deles são de coisas que não vêm do branding deles, são de orgânicos, são de público frio, basicamente, né? Então ele diz que sign-ups que vêm de chatbots ou que vêm de no-branding SEO, ele diz que os chatbots representam 2 em 5
dessas non-brand organic signups, né? Ou seja, eles são uma grande fatia, mas não são a pilha toda, né? Então ele diz que o SEO, ele fundamentalmente ainda se importa muito. É importante você ter essa estrutura clara, essa estrutura de qualidade, né? Um site rápido e, claro, branding, né? Mas ele falou que o mindset tem que mudar e que você não tá mais só lutando com um link azul, você tá lutando para ser entendido e referenciado pelo sistema GI. Gente, uma rápida pausa para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho, olha só. Se você vende para infoprodutores ou você vende para pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui. Se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui, basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta para o vídeo de hoje. Quarto aprendizado é que ele diz que a pesquisa por AI é muito volátil, então ela não está consertada ainda, né? Então quando ele diz que a AI é muito volátil, ele não diz que o Google, não é que nem o Google que vai lá, ranqueia você e te segura naquela posição. Ele diz que todo query, né? Toda pesquisa é um novo modelo que o reshuffles, né? Então, ele diz que toda pesquisa é uma nova oportunidade para você tanto aparecer como desaparecer das pesquisas, né? Porque é baseado em contexto, confiança e atualização, né? Atualidade. Então é uma coisa mais recente, né? Então ele diz que um dia você aparece, no outro dia não. Então que isso muda drasticamente até como os times de marketing, né? Estão cuidando sobre como eles são mencionados, né? Como são as citações e eles estão sempre atualizando também os conteúdos para as LLMs, tá? Próximo ponto é sobre traquear a visibilidade, compreensão e conversão, né? Então o que eles fizeram aqui foi construir esse dashboard que parece muito o Stripe, né? De certa forma. Então dentro desse dashboard, eles conseguem mapear as menções aqui, né? Então ele diz que eles mapeiam aqui a visibilidade, então quantas vezes, né, o Webflow está sendo citado em pesquisas por AI, em redes como o ChatGPT, Perplexity e outras, né? Eles usam uma ferramenta chamada Profound para monitorar esse citation volume, frequência, né? O volume, frequência e que tipos de conteúdos estão aparecendo. Pô, sinceramente eu nem conheço essa ferramenta. Vamos dar uma olhada aqui? Get Your Brand Mentioned by ChatGPT. Então, basicamente, eles usam essa ferramenta aqui e eles têm provavelmente uma API que daí eles usaram essa API para colocar, né? Mas, pô, bem legal, não conhecia essa ferramenta aí. Aí uma ideia de microSaaS para vocês, hein? Bom, seguindo aqui, ele fala sobre compreensão, né? A compreensão, ele diz o seguinte, ó, que eles pegam múltiplas LLMs e eles colocam uma do lado da outra e eles testam prompts para ver o que elas falam do Webflow versus competidores. Então, se a narrativa estiver fora, né, fora de contexto, ele diz que os próprios AIs dão para eles uma direção do que eles devem melhorar ou de quais sinais de confiança que eles podem gerar para as AIs, né? Então, bem interessante isso aqui. Deve ser um puta de um trabalho fazer essa gestão, né? E agora, conversão. Então, ele diz que a conversão, né, inclui sign-ups e novos negócios, né, vindo da LLM. Então, eles monitoram como que é essa conversão das LLMs. Então, de novo aqui, é o dashboard deles. Então você pode ver aqui que nos últimos 7 dias, por exemplo, eles estavam aqui competindo diretamente com o Wix, o WordPress, né, e o Webflow aqui, são os maiores concorrentes, de certa forma. Outro ponto é que ele diz que você não precisa de um test, né, um llms.txt no seu website. Então, se você pesquisar sobre AI Search, você provavelmente vai escutar na internet que você precisa desse documento no seu site, chamado LLMS, e que é um jeito fácil das LLMs te encontrarem, né? E também ingerirem e fazerem a digestão do conteúdo do seu site. Ele falou que o Webflow tentou isso, mas que eles não tiveram nenhum ganho significante. Inclusive, ele deixa o link aqui do arquivo, para deixar no site. Então, se vocês quiserem, eu também vou deixar o link aqui para vocês pôr no site de vocês. Mas, de novo, ele falou que não fez diferença para eles. Então, não sei se vai fazer muita diferença para você, mas whatever, né? Não custa nada tentar também. Outra coisa que ele fala assim, ó. Reddit still matters. And the data in Reddit matters even more.
Então ele diz assim, que o Reddit importa e que os dados do Reddit importam muito mais. Então ele diz que o Reddit é uma fonte de citação das LLMs com muita frequência. Então é muito importante. Ele diz que o Reddit ainda é muito visível, ainda traz muita visibilidade, né? Então ele falou que o Webflow fez grandes investimentos no Reddit em como eles mostram o branding deles, como eles engajam nos tópicos, como eles minam, né, de certa forma, as informações do Reddit, né? Então ele diz que é onde os usuários reais e os sentimentos reais vivem. E que é exatamente o que as LLMs são treinadas para entender e navegar. Então, muito legal, né? Então ele diz assim, que ele aparece mais como pessoas, né? Então, como pessoas gerando valor e não apenas pessoas entrando lá e postando o link do Webflow. Então ele diz que eles respondem questões das pessoas com perguntas que elas estão realmente perguntando. E elas dizem que são as mesmas perguntas que normalmente as pessoas fazem em outras LLMs, como o Perplexity, né? Então ele responde as pessoas no Reddit e automaticamente isso aparece nas LLMs, né? Ele diz também que você tem que fazer intencional essa questão de ser ativo na comunidade. Então que eles criam tópicos, eles compartilham insights, eles respondem usuários o tempo inteiro falando sobre o Webflow, né? Então eles têm esse rastreio, né? Esse tracking com esse profound para ver quais são as citações e discussões que estão sendo constantemente citadas pelas AIs, né? E eles minam o Reddit com insights e conteúdos, né? Então eles usam ferramentas como essa tal de Gunloop para fazer scrape do Reddit e entender o sentimento da galera e com o que as pessoas estão falando do Webflow versus as suas outras alternativas, né? Então se você não conhece o Gunloop, é essa plataforma aqui, The AI Automation Platform Built for Everyone. Então é basicamente mais uma ferramenta de drag and drop de construir automações, que inclusive bem bonitinho o site, né? Então, vamos seguir aqui, tá? Táticas que você pode roubar hoje sobre AI Discovery, né? Então, a primeira tática é que você pode automaticamente você atualizar o seu conteúdo. Então, ele diz que o negócio é que a AI ela tá sempre buscando conteúdos e atualizando as suas respostas baseadas nesses conteúdos atualizados constantemente. Então você atualizar os seus conteúdos é a diferença entre você aparecer no topo ou você perder uma oportunidade. Então ele diz que é quase impossível você fazer uma a uma das atualizações, mas o Webflow ele construiu um AI Driving Workflow, ou seja, algum tipo de workflow, né? Que aumenta 5 vezes a frequência de atualizações dos conteúdos, né? Então o que eles fazem? Eles procuram gargalos, eles integram com automações, eles priorizam, né, o conteúdo, eles criam loops automáticos e eles evoluem depois de medir as métricas, né? Que de novo é tráfego, citações e conversão. Então, bem legal. Tática 2 é que ele diz que você pode transformar todo o webinar em 10 peças de conteúdos de experts, né? Então ele diz que, basicamente um webinar ele é uma grande fonte de material porque eles são feitos por humanos, ele tem uma linguagem humana, uma expertise humana e um contexto humano que as AIs elas dão credibilidade. Então você repostar webinars ajuda você a trazer conteúdo mais fresco, estruturado e consistente e ser mais fácil para você ser encontrado por pessoas e AI. Muito legal esse site. Eu, pessoalmente, eu nunca tinha pensado nisso, faz muito sentido, né? Então, o que eles fazem? Eles transcrevem o webinar, eles identificam conteúdos, né, relevantes, né? Então, eles rodam scripts através das LLMs para descobrir temas, entidades e descobrir dores recorrentes das pessoas e eles criam esses webinars em cima dessas dores, né? Eles fazem bastante quotes, né, bastante citações e eles reaproveitam essas citações em múltiplas redes. Eles geram assets, né, ativos. Então ele falou que cada conteúdo vira um post no blog, né? Então cada webinar vira um post no blog com citações, com timestamps, né, que são os tempos e o que foi conversado, o que foi apresentado em cada tempo, né? Depois vira um e-mail e social snippet, né? E depois vira uma pergunta no FAQ, cara, super, super completo, né? Se você parar pra pensar, caramba, que trabalho. E aqui ele diz que também eles têm um editorial review, então que eles têm um humano que vê se tá o tom e claridade em todos os conteúdos, né? E que tudo vai ao vivo em 24 horas. Então depois de um webinar, tudo isso é feito automaticamente e em 24 horas sai todo esse conteúdo. A tática 3 é que vocês podem automatizar o FAQ de vocês inteiro, né? Então que o resultado, por exemplo, para o Webflow é que atualizando o FAQ deles, eles aumentaram em 24% as impressões de SEO e mais de 331 novas citações de AI, né? Então o FAQ ele diz que é bom porque o FAQ eles são
cauda longa em questões específicas e ajuda as LLMs a ter mais compreensão do produto, né? Mais compreensão granular, ele diz. E esse Q&A, essa estrutura de Q&A facilita para a LLM para ela emprestar o seu conteúdo na resposta deles, que faz o conteúdo provavelmente ser citado muito mais vezes, né? E ele diz que automatiza seu FAQ conectando exatamente com o que as pessoas estão perguntando. Então eles pesquisam no Google e no Reddit e eles atualizam FAQ baseado em perguntas, né? E todo esse FAQ ele passa por 6 páginas ainda. Caramba, bem bacana, né? Então o que eles fazem? Eles fazem scrape das perguntas. Então eles fazem, né, scraping do Google People Also Ask, que deve ser uma ferramenta, Reddit e subreddits, né? Então eles usam algumas ferramentas aqui. Eles auditam a sua página de FAQ, né? Eles auditam sua página de FAQ nas páginas destacadas, né? Então eles colocam aqui FAQs que estão buscando tópicos perdidos, respostas ultrapassadas, né, etc. Eles geram novos FAQs e novas perguntas, né? Eles adicionam esse esquema markup, né? Então eles colocam esse markup no CMS direto deles. E depois eles também ficam itinerando, né? Vendo o que a LM está citando e a visibilidade. Então isso aqui é um pouco da newsletter. Então eu quero trazer uma breve conclusão para vocês e uma reflexão de tudo isso que a gente viu agora, de todas essas informações, tá? A primeira coisa que eu quero trazer é que ferramentas de AI no geral, grande parte das ferramentas de AI, além desse crescimento orgânico que a gente viu, de você estar constantemente buscando ser citado pelas LLMs e cada vez mais isso vai ser importante e constante, é que é o poder do boca a boca. Então, quanto mais você incentiva com que as pessoas tenham uma experiência positiva, mais as pessoas vão usar o poder do boca a boca. Então, o poder do boca a boca ele é muito importante. O Cursor, o Replit, o Lovable, todas essas grandes empresas de AI, elas explodiram não por causa de tráfego pago, não por causa de SEO, não por causa de nada, por causa de boca a boca. Então, quando você cria um SaaS, quando você cria um produto digital, lembre-se que você tem que estar sempre pensando nesse boca a boca, que ele é o seu maior ativo, né? Então, por que o Webflow faz tanto essa questão de estar no Reddit? O Webflow faz tanto essa questão de ver o que estão citando, onde estão citando, como estão citando, deles estarem ativos na comunidade, porque eles querem gerar também, além, óbvio, dessa parte que a gente viu de gerar essas citações, mas eles também querem fazer com que o boca a boca do Webflow cresça, né? Segundo ponto que eu quero falar para vocês é como nós estamos entrando num novo momento de novos canais. Então, tudo que a gente falou agora foi sobre os testes de canais pensando no orgânico, né? SEO, boca a boca. Mas pensa, hoje você tem Marketplace do ChatGPT, você tem o Cloud Skills, você tem o Perplexity Spaces, você tem diretórios de AI, né? Eu tô lendo minha colinha aqui. Então, por exemplo, tem diretórios chamado There's an AI for That, né? Que é um diretório super famoso. Tem o Futuripedia, né? Você tem agora vídeos do YouTube que você pode fazer para divulgar seu negócio, né? Então, que nem o caso do Thiago Costa, que faz Build Public, ou do Daniel Lima, do Abacate Pay. Então você tem várias formas de você divulgar o seu negócio além dessas pesquisas por LLM. Então a gente está entrando num momento que a criatividade ela é muito importante e que não basta mais a gente só ficar bitolado com os canais tradicionais e tentando as mesmas coisas que está todo mundo tentando. Então se esse vídeo, galera, te ajudou, te trouxe algum insight e tal, não esquece de seguir o Caio, porque o cara é bom pra caramba, então fica aí uma bela referência para vocês estudarem também. E se você não consegue processar essas informações sozinho, então segue o canal aqui que eu sempre faço essas análises e te ajuda a processar o raciocínio junto. E tamo junto! Eu te agradeço demais por ter assistido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like se você curtiu e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Valeu, galera!